Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, agora o verso 21. A gente viu que do verso 20 até o verso 23 você tem aí todo um construto, né? Todo um conjunto em que o tema aí será a alegria, né? A alegria, como nós falamos ali em Filipenses, o apóstolo Paulo falando de alegria no momento mais difícil da sua vida, porque mostrava aquela alegria que vem do Senhor. E aqui nós vamos ver isso também, vai girar em torno disso esses 4 versos, verso 20 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Vou fazer a leitura desses versos. Nós vamos nos deter apenas no verso 21. O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo. Quão boa é. Nós vimos anteriormente que essa unidade, que vai do verso 20 até o verso 29, ele vai apontar para as consequências da retidão e da perversidade. A primeira subunidade, como nós vimos dessa sessão, vai tratar da alegria no processo educativo, que é o verso 20 até o verso 23. E nós vimos que o provérbio está nos dizendo, em sua estrutura temática, que uma boa instrução, os versos anteriores falam do 5 ao 19 da importância da educação, da instrução. E aqui fala da alegria nessa instrução. Então essa estrutura, ela vai nos mostrar que uma boa instrução traz alegria para os que estão envolvidos nela. E aí nós vamos perceber, como nós vimos anteriormente, que o filho que traz dor e sofrimento aos pais e a si mesmo são aqueles que não ouvem a instrução dos pais e assim desprezam aqueles que o estão instruindo no caminho do Senhor. E esse desprezo se dá por não ouvir o conselho, por não seguir a instrução. Os versos 20 e 21 estão ligados pela expressão regozijo de um lado e alegria de um outro, como nós vimos, insensatez e loucura. A palavra é interessante porque eu não dei essa ênfase, na última exposição, mas a palavra no original, no verso 20, alegra, tem o sentido de alguém jubilante, de uma intensa sensação de prazer, ou seja, é uma alegria que extrapola, não é uma alegria comum. E percebam que é dessa forma que um pai vê quando seus filhos estão andando nos caminhos do Senhor, vivendo de conformidade com a sabedoria divina. É dessa forma que ele se sente, é essa alegria que ultrapassa aquela alegria, aquela satisfação comum. Então essa palavra aqui expressa o sentimento de um pai que se agrada de um filho, e me lembra muito uma expressão que eu fazia questão de falar com os meus filhos esse texto, porque era algo que eu sentia realmente. Mateus capítulo 3, verso 17, aquilo que Deus fala para Cristo, seu filho, seu unigênito filho. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E essa expressão representa, dá a ideia de ser a satisfação de alguém, do contentamento de alguém, de um prazer e um contentamento e satisfação advindo da realização daquilo que se espera ou do que se deseja. Ou seja, é um pai olhando para um filho, e ele se alegrando porque aquilo que ele esperava, aquilo que ele ansiava na vida do seu filho se concretizou. Ele é um homem sábio. Em segundo verso 21, ele é aquele que anda retamente. Agora, o contrário, o oposto, como nós vimos, também é verdade. O filho que anda distante dos caminhos do Senhor, vivendo em impiedade, é tristeza para os pais.
E aí, lembrando que eu falei anteriormente, perceba que nesse processo de ensino e instrução, temos a responsabilidade dos pais de ensinarem e a responsabilidade dos filhos de andarem nessa instrução, dos dois lados. E o que é mais interessante nisso é que esse texto não está falando somente da relação pai com filho, mas está falando de uma relação pastoral. Ou seja, o pastor também é aquele pai que se entristece quando está vendo que os seus filhos, ou seja, que a igreja dos suas ovelhas de Cristo, não estão atentando para aquilo que a palavra de Deus está falando como igreja. Isso traz tristeza também para nós, pastores. Perceba a relação de um pai com o seu filho é uma relação pastoral. Não esqueçam disso. Vocês que são pais, vocês que são filhos, não esqueçam disso. A relação que um pai tem com o seu filho é uma relação pastoral. Não é à toa que os ministros são chamados para estar nessa função, que sejam homens que saibam viver a vida familiar, que vivem a vida familiar, que vivem o governo de uma família. Porque não existe coisa mais difícil no mundo, que o governo bíblico dentro de uma casa. Não esqueçam isso. Mais fácil você dirigir uma empresa, mandar um satélite para um outro planeta, do que governar uma casa biblicamente. O verso 21 diz assim: a estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Veja aqui que interessante. Veja que o contexto dessa alegria muda nesse verso. No verso anterior ele diz assim: o filho sábio alegra seu pai. Agora ele diz: a estultícia é alegria para o que carece de entendimento. Antes, uma satisfação por perceber que o filho anda retamente, pois o filho é um homem sábio, e essa alegria é uma alegria santa, uma satisfação piedosa. E percebam com o significado no original, é aquela alegria, aquela satisfação que extrapola qualquer tipo de alegria comum que você possa ter. Agora, nós estamos vendo uma alegria que expressa a condição deprimente de uma pessoa, ou seja, de um filho rebelde, insensato. E é muito interessante porque essa movimentação do conceito de alegria dos pais para a alegria do indivíduo vai se opor implicitamente à ideia de que a instrução traz alegria para aqueles que estão envolvidos nela. No caso ali do verso 20, o filho sábio se alegra, o pai se alegra com esse filho sábio. Mas aqui, os dois eixos dessa relação se alegram, aqui somente um eixo se alegra. Ele parece que está contradizendo essa realidade, mostrando uma outra realidade, em que um está satisfeito, o outro não. Ou seja, no caso do filho insensato, a sua satisfação é via contrária da satisfação dos seus pais. Do mestre com o discípulo, do pastor com as suas ovelhas. Perceba que essa expectativa é quebrada, rompida, quando um dos eixos dessa relação, no caso o filho, não retém as palavras de sabedoria do pai. E perceba que o livro de Provérbios ele vai se iniciar ali no prólogo, enfatizando isso: guardar os mandamentos, guardar o ensino. Provérbios capítulo 3, verso 1. E esse ensino aqui, meus irmãos, ele é um ensino especial, é um ensino diferenciado. E que ensino especial e diferenciado é esse? A sabedoria da palavra de Deus. Essa é a diferença. É isso que esse pai está dando a esse filho.
Veja aqui, Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Verso 21. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Provérbios 4:4. Então ele me ensinava e me dizia, o pai, retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Ainda no capítulo 4, verso 13, retenha a instrução e não alargues, guarde-a, porque ela é a tua vida. E se eu continuasse aqui, eu ia falar vários versículos até chegarmos no capítulo 10, que fala do pai admoestando o filho para que ele guarde os ensinamentos do Senhor, para que ele ouça a sua voz, que é aqui a voz de Deus, porque representa a palavra dele. Agora perceba que nessa relação, somente o indivíduo se sente bem, e ele se sente bem com a sua loucura. Somente ele se sente bem. Por quê? Porque ele ignorou a instrução paterna, e assim os pais sofrem, porque o filho está andando em caminhos tortuosos. Perceba aqui o que o texto vai dizer: a estultícia é alegria para o que carece de entendimento. Estultícia aqui seria insolência moral, traduzindo, um comportamento destituído de piedade, um comportamento pecaminoso. Perceba que isso traz alegria para alguém, mas quem é que fica alegre com isso? Quem se sente bem com isso? Aquele que não tem um juízo moral correto para viver. Ou seja, para aquele homem que tem um coração corrompido pelo pecado, e é isso que essa expressão no original vai dizer, carece de entendimento. A palavra entendimento aqui se refere ao coração, à alma. Ele pode ser entendido como aquele que tem a sua natureza pecaminosa dominando sobre a sua vida, ou seja, é um escravo do pecado. Agora preste atenção no que a Escritura está dizendo implicitamente com isso, que a instrução divina faz, ou seja, o que os mandamentos e a vontade do Senhor operam na vida do indivíduo. O que a instrução divina faz? Livra o homem da escravidão do pecado, livra o homem da carência, usando a expressão de entendimento. E perceba aqui o que o texto está dizendo, que é característica de um homem ímpio ter prazer no pecado. Por quê? Porque o temor a Deus traz tristeza pelo pecado. Provérbios capítulo 10, verso 23, na sua primeira parte ele vai dizer assim: para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Ou seja, executar uma tarefa maligna, praticar maldades e abominações, praticar o pecado, é para o insensato como uma brincadeira. É isso que o texto da Escritura vai dizer em Provérbios capítulo 26, versos 18 e 19. Como louco que lança fogo, flechas e morte, assim o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira, fiz isso por divertimento. Muitas pessoas estão lidando com o pecado de forma a se entreter com ele. E aí eu pergunto: como pode um homem ter prazer ou se divertir com algo que traz a ira de Deus? Como? Somente carecendo de entendimento. Somente porque tem um coração endurecido. O homem de coração duro, que permanece dominado pela sua natureza pecaminosa, é um escravo do pecado, e por isso ele tem prazer, ele se sente bem com o pecado.
E aí, meus irmãos, a gente geralmente pensa naqueles pecadões, né? Não existe isso. Mas eu estou falando deles também. Mas eu estou falando dos outros também. Daqueles que gostam de dar uma resposta atravessada para alguém. Para aqueles que gostam de falar malícias, né? Conversinhas de duplo sentido. Para aqueles que gostam de mentir descaradamente e se sentem bem com essas coisas. Quem pode se sentir bem com isso? Uma pessoa que se sente bem com isso. Às vezes, né, você está, por exemplo, isso já aconteceu comigo, no ambiente de trabalho e tal, e aí você quer pedir alguma coisa, e aí você, assim, você não mente, né? Você não mente, você não mentiu, mas você deixou de falar a verdade. Você deixou de ser preciso na sua informação. E a pessoa pensa o que quiser, e você faz isso de propósito. Se essas coisas não mexem com você, se você não tem no seu coração o desejo de voltar lá e explicar, não, é isso que eu quis dizer. Se você não sente tristeza, coisas mínimas, você está mostrando, você está revelando um coração empedernido, um coração duro, porque o temor a Deus traz tristeza pelo pecado. Matthew Henry vai dizer o seguinte: ele peca não somente sem arrependimento, mas com prazer. Não somente não se arrepende de pecar, como se vangloria de fazê-lo. Este é um dos sinais de que uma pessoa não possui a graça de Deus. Quantas vezes eu já vi testemunhos de irmãos que deram um jeitinho numa situação, e eu me lembrei de um agora, não lembro da situação em si, e a pessoa contou aquilo com uma maior vantagem. Ela não percebeu que aquela atitude foi uma atitude pecaminosa. Ela está cega. Uma pessoa que não percebe isso, ela está cega, e ela precisa ser o quê? Avisada que aquilo que ela cometeu é pecado. E se diante disso ainda, porque muitas vezes nós pecamos e não sabemos que estamos pecando, mas diante da instrução, olha, isso aí está errado, a pessoa não se despertar, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque quando nós não nos despertamos diante da verdade, quando estamos andando no erro, alguma coisa está errada na nossa vida e que precisa ser consertada imediatamente. Esse paralelismo que nós temos aqui no verso 21, é um paralelismo, antitético, impreciso, porque ele é impreciso, porque a gente já viu isso, porque essa oposição não se dá de forma clara, ela é implícita. Vai nos dizer que a pessoa insensata, que se alegra em zombar a ordem moral, desvia-se imprudentemente do caminho do dever e da vida. A estultícia e a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente, ou seja, aquele homem que não é sábio não está andando retamente. Essa alegria o está conduzindo para um caminho diferente daquele caminho de retidão e de justiça. Veja o que Provérbios capítulo 14, verso 9, na sua primeira parte vai dizer, que está muito relacionado a esse verso. Ele vai dizer assim: os loucos zombam do pecado. Resumindo esse verso, ele vai nos dizer que todo pecado merece reparação, traz juízo sobre o pecador. Por isso, por trazer juízo, por ofender alguém, ou seja, a Deus ou ao próximo, precisa ser reparado.
E somente os loucos não levam isso em consideração, não medem suas ações, não se dominam em relação aos seus desejos e vontades, que muitas vezes pecaminosos, principalmente. E quando agem assim, estão zombando do pecado. Estão zombando do pecado. Porque não estão olhando para as suas consequências. Então essa estultice, essa loucura em que esse homem se alegra, engana e destrói não somente os outros, mas a ele próprio. O homem que se alegra e se satisfaz com o pecado, com uma vida de pecado, distante de Deus, destrói a si mesmo. Só que ele não consegue perceber isso, ou não quer perceber, por causa dos prazeres transitórios que o pecado oferece. Mas ele está caminhando para o inferno. Verso 24: pois para o sábio é o caminho de vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Essa é a consequência. Para ele vale a pena pecar, porque pensa ou que não vai sofrer o dano, ou que o dano é menor do que o prazer sentido com o seu prêmio. Porque eles se esquecem que o salário do pecado é a morte. É isso que a Escritura vai dizer. O salário do pecado é a morte. E o que é pecado? Toda transgressão da lei de Deus. Matthew Henry diz o seguinte, prestem bem atenção: eles não se importam com a maldade que fazem com seus pecados e riem dos que os advertem disto. São defensores do pecado e são engenhosos para criar desculpas para ele. Os loucos zombam da oferta de expiação, segundo alguns. Os que dão pouca importância ao pecado menosprezam a Cristo. São tolos os que dão pouca importância ao pecado, pois menosprezam aquilo que Deus os acusa. O pecado foi algo que o ser humano jamais poderia vencer, mas que foi vencido por Cristo e que é tirado da vida daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Os próprios tolos pensarão de um modo diferente a respeito do pecado dentro de pouco tempo, quando partirem para a eternidade. A Escritura está dizendo que nós não podemos olhar o pecado como um animalzinho de estimação, mas como uma praga dentro de nossas casas. E o que você faz com a praga dentro das casas? Seja formiga, seja barata, seja rato, seja pombo, o que você faz? Você vai exterminar isso aí. Você vai afastar, porque senão você vai morrer. Você vai ser contaminado por essa praga. O verso aqui está nos dizendo que esse caminho, né, do prazer do coração, ele vai nos dizer que esse caminho é um caminho tortuoso, porque ele diz que o homem sábio que não tem prazer no pecado, que não se alegra com essas coisas, anda retamente. E não só esse caminho tortuoso, o que esse caminho tortuoso é, melhor dizendo, o que despreza a instrução e vem entristecer aquele que o instrui. Ou seja, esse é um caminho tortuoso e esse homem se satisfaz com aquilo que traz juízo e condenação sobre a sua vida. Muitos estão vivendo uma vida boa. A gente às vezes, erradamente até diz, só falta ser crente. Então falta tudo. Ele pode ser um homem honesto, religioso, né? Os espíritas, por exemplo, que fazem boas obras, estão indo para o inferno, porque os seus pensamentos, o seu coração é mau. É um coração que não foi alcançado pela graça de Deus. E por mais que não cometa nenhuma atrocidade humana, eles não amam nem a Deus e nem ao próximo. E demonstram isso com as suas vidas boazinhas.
E esse é o grande perigo que nós corremos como crente. Vivemos vidas boazinhas e estarmos desagradando ao nosso Deus a forma como nós vivemos. Mas veja aqui a contraparte do verso: mas o homem sábio anda retamente. Veja que a relação que é feita aqui nesse verso nos diz que a pessoa insensata, ou seja, que se alegra em zombar da ordem moral, ou seja, que se utiliza do pecado, desvia-se temerariamente do caminho do dever e da vida. Mas a pessoa sábia, piedosa, se mantém firme rumo a uma verdadeira alegria diante de um caminho de vida. Para o sábio é o caminho de vida que o leva para cima. Perceba aqui que esse filho sábio, que ouviu a instrução do pai e seguiu os seus conselhos, ou seja, o mandamento do Senhor, agora ele anda por meio desses mandamentos em uma vereda plana, em um caminho de retidão. E aí, implicitamente, o que esse provérbio está nos dizendo em sua essência? Que o discípulo deve recorrer ao discernimento que provém da instrução que foi recebida, a fim de que suas inclinações, e que inclinações são essas, que demonstram aí o carecimento do entendimento, ou seja, o coração, e ações que são representadas pelo andar correto, sejam corretas. Os desejos do coração, as inclinações das nossas ações sejam corretas. E nisso se resume a vida cristã. Nisso se resume a vida cristã: fé e obras, entendimento e ação. E nisso você vai perceber, nessa relação, a atitude do sábio é oposta à do homem insensato, porque são direções opostas. Enquanto que um tem prazer no pecado, o outro tem desprazer do pecado, ou seja, desvia-se do mal porque anda retamente. Provérbios capítulo 14, verso 16: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal. E esse andar reto demonstra uma sabedoria no livro de Provérbios que somente quem tem é aquele que teme ao Senhor. Veja Provérbios 8:13: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Perceba aí, consiste em odiar o mal, aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca. Não tem mulher adúltera aqui? Não tem adultério aqui? Por que eu falo isso? Não tem assassinato aqui? Não tem aqueles pecados que aos nossos olhos são grosseiros aqui? Não que eles não estejam incluídos, estão incluídos, lógico que estão incluídos, mas veja, aborrecer o mal significa não ser arrogante, não ser soberbo. E essa soberba e essa arrogância se demonstra como? Em determinados momentos da nossa vida. Ela se demonstra em determinados momentos da nossa vida. Quando nós somos chamados em uma situação a respondermos essa situação dessa forma, sem humildade. A boca perversa não é só aquela que fala palavrão não, viu? Boca perversa é aquela boca que fala determinadas coisas que tem o objetivo de ferir você. Quando você chega para o seu marido, ou você para a sua esposa e fala aquela palavrinha mágica, uma palavrinha mágica, que vai distorcer completamente o espírito daquela pessoa. Ou aquela repreensão ácida, que não tem o objetivo de curar a alma de alguém, mas de feri-la.
O temor do Senhor consiste em aborrecer essas coisas. Veja o que João capítulo 28, verso 28 vai dizer: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. E aí eu gostaria de uma certa forma, parar aqui com o Provérbios e fazer uma ligação com o Novo Testamento. Veja o que o apóstolo Paulo, abre a sua Bíblia aí, Efésios 5, de 15 a 21. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar aos crentes de Éfeso. Veja aí. Preste bem atenção no que o texto está dizendo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Olha a linguagem que ele está usando, que é a linguagem que o provérbio está usando. Mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E é interessante, porque essa imagem que o apóstolo Paulo traz aqui, era a imagem dos cultos pagãos a Dionísio, onde a bebida, o vinho era assim, esbanjado, as pessoas bebiam à vontade e se embriagavam, e nesse momento de embriaguez, eles faziam todos os tipos de atrocidade que você possa imaginar. É dessa festa que vem chamado a expressão bacanal, porque eram festas oferecidas ao deus Baco, que é Dionísio na cultura grega, o deus do vinho. E as pessoas faziam de tudo. E os sacerdotes, as pessoas que estavam em volta, vamos dizer assim, os religiosos, diziam assim: não mexam com essas pessoas, nem parem com o que elas estão fazendo, porque elas estão tomadas pelo Deus, ou seja, elas estão cheias do Deus do vinho. Então não mexam com ela, deixe eles fazerem essas coisas. Ou seja, eles perderam a noção, perderam os freios. Por isso Paulo vai falar: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. E ele está apontando para esse tipo de comportamento em que a pessoa perde o domínio sobre as coisas. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito. E por que o enchimento? Perceba a relação que o apóstolo Paulo fala: esses homens estão cheios de vinho. Eles não devem se encher de vinho, mas devem estar cheios do Espírito. Eles estão embriagados, eles perderam o domínio sobre as suas ações. Eles devem estar dominando a si mesmos. Eles devem apresentar domínio próprio, mansidão. E como essas coisas são demonstradas? Completamente o contrário, falando com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo. E aí muitas vezes nós reclamamos de tudo, murmuramos de tudo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Perceba aqui agora a entrada do apóstolo Paulo falando sobre esse domínio próprio. Um domínio, ou seja, um enchimento do Espírito que vai se manifestar na nossa vida social. Eu acho que Paulo não poderia ser mais claro. Ele não está falando de adultério aqui, não está falando de assassinato aqui. Vou lembrar de outro pecado assim hediondo, aos nossos olhos. Perceba aqui que ele vai mostrar o domínio do Espírito numa mulher que se submete a seu marido, que o respeita. Essa é a ideia. Lá o verso 31 vai dizer: a mulher respeita o seu marido e o marido ame sua esposa. Num marido que ame sua esposa e as coisas que isso representa na vida de cada um. Que os filhos obedeçam aos pais e que os pais ensinem os seus filhos, criando na disciplina, no amor de Deus. Que os empregados, as relações trabalhistas, aquele que é servo, que trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor, é aquele que o Senhor, lembre-se,
de que o seu servo deve ser tratado com dignidade, porque ele também está servindo ao Senhor. Isso demonstra a ação do Espírito Santo na nossa vida. De que nos estamos enchendo? A gente tem que perguntar. Veja aqui como esse andar retamente representa, quando ele diz assim, o homem sábio anda retamente, representa a vida vivida em nosso cotidiano, de forma que expressamos a graça de Deus em nós, ou seja, a amizade de Cristo, no ambiente familiar, de trabalho, em nossas relações mais íntimas. Nós olhamos para o livro de Provérbios e identificamos o filho sábio com os que são crentes e o filho insensato com aqueles que estão no mundo. Mas Provérbios, assim como Efésios, está falando dos que estão relacionados à aliança. O insensato é aquele que se diz filho, que faz parte da família da fé, mas anda e pensa como um estranho do pacto. Veja a linguagem que o apóstolo Paulo usa em todo esse capítulo, no verso de 6 a 11. Preste bem atenção, veja aí. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eles trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda boa bondade, justiça e verdade. Quando eu olho esse texto, eu percebo que a igreja precisa caminhar. Você está falando para crentes ali, para pessoas convertidas, e que elas precisam avançar. Elas precisam crescer, porque não são mais trevas. Nós estamos reaprendendo a viver após a nossa conversão. E essa reeducação, ela não é simples. É só você ver uma pessoa que fica doente e fica de cama muito tempo. Dependendo do tipo de doença, ela precisa reaprender a comer, reaprender a andar e a ter movimentos básicos que tinha antigamente, porque estava num estado de quase morte, de coma. E por causa desse tempo todo, ela não só, como já aconteceu isso na história, uma pessoa que ficou, não lembro quem era, uma pessoa que ficou em coma uns não sei quantos anos, 20 anos mais ou menos. Quando ela voltou, ela teve que reaprender muita coisa da sociedade em que ela vivia, porque ela ficou afastada muito tempo e as coisas mudaram. Além de ter que reaprender a comer, a andar e outras coisas mais, porque o seu organismo não estava acostumado com isso. Nós não somos diferentes. No início da nossa conversão, nós estamos reaprendendo a viver, mas viver de quê? De modo digno, como diz Paulo. Digno do Evangelho de Cristo. E essa é uma caminhada constante. Porque apesar do exemplo que eu dei da imagem de uma pessoa, que saiu do coma e precisa reaprender, ela não tem nenhum elemento contrário a ela. É só ela somente. Mas na vida cristã não. Na vida cristã existem outros elementos que querem que ela permaneça naquela situação. O mundo, o diabo e a nossa própria carne. Às vezes, o nosso maior inimigo não é aquele que se põe contra nós, mas é aquele que está do nosso lado, se fazendo de amigo. A nossa carne pode ser o nosso pior inimigo nessa trilogia do mal: o mundo, o diabo e a carne. Porque ela participa da nossa intimidade, ela gosta de nós, ela está ali presente todo o tempo, Ela diz que quer nos fazer bem, até nos dá prazer.
E esse é o maior inimigo que nós temos. Não estou minimizando a ação de Satanás, mas eu estou falando de uma grande realidade. Continuando o texto aqui: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz, Senhor, andais como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, o andar retamente, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E é interessante chamar a atenção para a ideia de cumplicidade. Cumplicidade é aquele cúmplice, é aquele que contribui de forma secundária para a realização do pecado de alguém. É aquele que ri de uma piada indecorosa, que não mostra insatisfação com determinado comportamento errado, que não repreende verdadeiramente o erro como Eli. Eu poderia dar vários outros exemplos de cumplicidade com as obras das trevas. Isso tudo que Paulo está dizendo aqui não está relacionado com aquele que zomba do pecado? Com aquele que se alegra com a estultícia do seu coração corrompido? O que anda em caminhos tortuosos? Por isso, a exortação de ser prudente e estar atento para não se tornar um insensato. Por quê? Porque ninguém que brinca com o pecado sai impune. Não sai impune. Não se enganem. Tem um texto de Provérbios que é muito interessante com relação a isso. Ele diz assim: tomará alguém fogo no seio sem que suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? É assim com todos aqueles que estão brincando com o pecado, que não levam a sério ou desprezam o compromisso com Deus. Por isso precisamos ser despertados para determinadas coisas que às vezes não estamos vendo, para pecados que representam a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento. Cristo morreu também por esses pecados, mas Ele também quer que você tenha consciência deles. Como diz Davi no Salmo 139, no seu final: sonda-me, ó Deus, o meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito. Veja o que diz Tiago, capítulo 3, verso 13. Ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Nós precisamos, temos a necessidade de mostrar isso nas nossas vidas. Não é mostrar para o pastor, não. Porque o pastor não vai ver, o irmão ali do lado às vezes não vai ver. Você tem a necessidade disso para a sua alma, para o seu próprio benefício. Não pense que o caminho fácil vai levar à salvação. Não vai. Não vai. O crente foi chamado para o sofrimento desse mundo. Sofrimento por quê? Porque vai morrer gente, porque ele, sei lá, vai se machucar, porque ele vai... Não, porque o pecado traz sofrimento. Você pode nunca ter passado por nada na sua vida, né? Não ter nenhuma tristeza, essas que são comuns ao nosso mundo e que tocam todos, né? Tem gente que nasce bom de saúde e morre bom de saúde, morre dormindo. Ai, queria tanto morrer dormindo, acordar e perceber que está morto. Piada, né? Mas quem não gostaria? Quantos irmãos nossos já não se deitaram na cama e quando o dia despertou, nós vimos que eles estavam com o Senhor? Mas não é assim com todo mundo. E mesmo que aconteça isso,
essa pessoa, se é uma pessoa que teme ao Senhor, ela vai sofrer a vida toda, porque ela vai sofrer quando estiver disposta, e lógico, o crente deve estar a mortificar a carne. Não é à toa essa linguagem, mortificar a carne. Isso dói. Isso dói. É aquela dor de Camões, que dói, né, e não se sente. Matthew Henry comenta o seguinte: é uma característica de um homem sábio e bom o fato de que ele tem consciência do seu dever. Um tolo vive à solta com as aventuras, mas sem lei, não age com sinceridade nem constância. Mas o homem de entendimento esclarecido pelo Espírito, os que não têm um bom entendimento, não têm entendimento nenhum, anda retamente, vive uma vida sóbria, ordeira, regular, e se esforça em tudo para estar em conformidade com a vontade de Deus. Isto é, para ele, constante prazer e alegria, mas qualquer tolice que permaneça nele, ou se origine dele em qualquer ocasião, é uma angústia para ele, e ele se envergonha disso. De acordo com essas características, podemos avaliar nós mesmos. Em suma, queridos, nós vamos perceber que esse provérbio está nos dizendo que aquele que se alegra com o pecado está andando em um caminho errado, em um caminho que leva à morte. Aquele que gosta de ser soberbo, que diz, eu falo isso e bato no seu peito, ou que acalenta escondido seu próprio pecado, e tem prazer nisso, está caminhando numa direção que leva à morte. Um texto da Escritura vai dizer: entre em acordo com o seu adversário antes que ele o entregue ao verdugo, o verdugo o lance na prisão e sejas condenado. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que arrependa-se do seu pecado e busque a Deus, porque é rico, Ele é rico em perdoar. Não minimize aquilo que a Escritura não minimiza, não veja como menor ou como insignificante. Ele perdoa. Meu filho perdoa, não tem necessidade de pedir perdão para ele. Minha esposa perdoa, não tem necessidade de pedir perdão para ela. Meu marido perdoa, não tem necessidade. Não pense assim. Não pense dessa forma. Não pense assim. Porque não é assim que o Senhor pensa. Preste atenção que muitas vezes nós não nos colocamos aqui, mas aqui é um pastor falando para a sua igreja, ou seja, Cristo falando para a sua igreja, é um pai falando para um filho amado, instruindo no caminho da justiça e dizendo para ele assim: qual o caminho que você vai andar? Você vai ter que escolher entre uma vereda e outra. Eu estou apresentando essa vereda para você. O filho sábio é aquele que alegra seu pai. O homem sábio é aquele que anda retamente. Pense nisso. Medite sobre isso. Que o Senhor esteja trazendo luz aos nossos pecados, porque Ele quer que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só fazendo um comentário do verso seguinte, quando ele diz: onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Bruce Otto, em seu comentário, sugere que há um novo momento aqui, em que o jovem, agora em sua vida adulta, carece de outros conselheiros que tomam o lugar do seu pai. Vamos orar, vamos orar nesse momento. Orar ao Senhor. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja
nos dando sabedoria, nos instruindo, Pai, percebendo que precisamos, ó Senhor Deus, conhecer, ó Pai, a Ti profundamente. E hoje, aqui, é o momento, Senhor Deus, de fazer isso de uma forma muito especial, de uma forma diferenciada, Senhor, uma forma estabelecida por Deus, em que Ele diz que no meio do seu povo estará derramando bênçãos, ó Senhor Deus, na comunhão do povo de Deus. A palavra do Senhor estará sendo como um orvalho que traz vida e vida em abundância. Ó Deus, fica com o Teu povo, Pai, e faça com que tenhamos sede, Senhor, e fome, Senhor Deus, da Tua palavra em todo o tempo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.